Hoje vamos falar um pouco sobre a divisão de números complexos na forma algébrica. Lembre-se que a forma algébrica é também chamada de forma retangular, ok? Então hoje queremos fazer isso. Queremos falar um pouco sobre divisão de números complexos na forma retangular ou algébrica. Antes de começar a falar propriamente da divisão, precisamos falar sobre o complexo conjugado. Vamos dizer que Z é um número complexo na forma retangular, em que A é a parte real, deixa eu escrever isso aqui na lateral, a parte real de Z é A, então a parte real de Z é igual a A, e a parte imaginária de Z é igual a B. É igual a B. Então temos esse complexo aqui. O complexo conjugado de Z, chamado de Z barra, vai ser A, só que em vez de mais BI, ele será menos BI. Ou seja, o complexo conjugado, às vezes também chamado de o Z asterisco, ele é o mesmo complexo, ele tem a mesma parte real do complexo Z, ou seja, em relação a Z barra, a parte real de Z barra é igual à parte real de Z. E a parte imaginária, essa sim é importante, deixa eu colocar de outra cor, parte imaginária de Z barra será menos a parte imaginária de Z. Ou seja, a parte imaginária de um conjugado e do seu complexo, conjugado de um complexo e do próprio complexo, são simétricas uma da outra. Ok? Então, tudo que precisamos é trocar o sinal da parte imaginária. Vamos ver um exemplo aqui, antes de seguir. Então, como exemplo, podemos dizer o seguinte: exemplos em geral. Se 2 mais i é um número complexo, vamos chamar ele de z. Z, deixa eu escrever ele mais para a direita. Z é igual a 2 mais i. Então, z barra será 2 menos i. Se por um lado w é igual a 2i, então w asterisco, que é o conjugado, será menos 2i. Lembre-se que 2i é o mesmo que 0 mais 2i. Então teremos 0 menos 2i. E ainda como uma observação genérica, me parece razoável que se um número é real, ou seja, se z é igual a 3, que seria 3 mais 0i, c barra também é 3, já que é 3 menos 0i. Então, para que um número seja igual ao seu conjugado, ele deve ser real. Ok. Então, vamos continuar agora que já sabemos o que é um complexo conjugado. Existem algumas propriedades razoáveis a respeito do complexo conjugado. Primeiro, que o conjugado do conjugado é o próprio número complexo. Isso faz sentido porque vimos que a parte imaginária troca de sinal. Então, se fizermos aqui, eu vou usar como observação, se fizermos a imaginária de z barra barra, teremos menos a imaginária de z barra, que seria igual a menos a imaginária de z.
ou seja, a própria parte imaginária de z. Então, z barra barra, ou seja, conjugado do conjugado, tem que ser o próprio número. A soma de um número com seu conjugado. Para que a parte imaginária vai se cancelar. Por exemplo, vou fazer aqui do lado como rascunho. A mais BI mais o seu conjugado. A menos BI. Quando fizermos isso, a parte imaginária se cancela, ficando com o dobro da parte real. Então, z mais z barra é o dobro da parte real de z. Por outro lado, z menos z barra seria algo como a mais bi menos a menos bi. O a mais bi, então, vai ser subtraído de menos a mais bi. Nesse caso, é a parte real que simplifica. E aí teremos 2bi, certo? E aí 2bi seria o seguinte: o dobro da parte imaginária de z, né, multiplicado por i. Lembre-se que a parte imaginária é só o b, tá? Então, teríamos sempre o dobro da parte imaginária vezes i. E o mais importante aqui é o que acontece se tivermos z vezes z barra. Teremos a mais bi multiplicado pelo seu conjugado, a menos bi, ou seja, a ao quadrado menos abi mais abi menos b ao quadrado i ao quadrado menos b ao quadrado vezes i ao quadrado. Lembre-se que i ao quadrado é igual a menos 1, porque é a unidade imaginária. Ou seja, isso aqui tudo fica mais b ao quadrado e esses dois termos se cancelam. Então aqui teremos a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que lembre-se que o módulo de z é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, o produto de um complexo por seu próprio conjugado é o quadrado do seu módulo. Certo? Então, módulo de z ao quadrado é igual a z vezes z barra. Ok? Então, preste atenção nessa observação, porque ela é bastante válida em problemas algébricos envolvendo o conjugado de um complexo. Bom, mas como efetuamos então a divisão? Finalmente podemos falar um pouco sobre ela. Para poder efetuar a divisão entre dois complexos na forma retangular, pegamos a fração que corresponde à divisão entre os complexos z e w, por exemplo. Claro que w não pode ser zero, ou seja, não pode ser um número real, com parte real zero e aqui imaginária zero, obviamente. Então aqui devemos ter c menos di sobre c menos di, que é igual a 1, né? Por sinal, é a divisão do número por ele mesmo, então podemos imaginar que é 1, mesmo sendo um número complexo. E aí aqui multiplicamos, repare que só fizemos o seguinte, multiplicamos o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então definimos que a divisão z sobre w ela é feita da seguinte maneira: z vezes w barra sobre w vezes w barra. E já vimos que w vezes w barra é igual a w em módulo
E isso aqui já vimos que é w em módulo ao quadrado. Ou seja, isso é o mesmo que escrever z w barra sobre módulo de w ao quadrado. Pronto, então vamos aplicar isso no exemplo e ver o que acontece. Calcular o inverso de 2 mais i. Então o que queremos é 1 sobre 2 mais i. Quem é o conjugado de 2 mais i? 2 menos i. Então multiplicaremos por 2 menos i dividido por 2 menos i. 2 menos i vezes 1, 2 menos i. Já fizemos isso quando multiplicamos um número real por um complexo. E embaixo teremos 2 mais i vezes 2 menos i. Mesmo que a gente já saiba o que acontece quando multiplicamos um número pelo seu conjugado, né, temos o quadrado do seu módulo, eu vou fazer passo a passo. 2 menos i dividido por 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos i, menos 2i. I vezes 2, 2i. E, finalmente, i vezes menos i ao quadrado. Em cima, então, temos 2 menos i no numerador. E no denominador, esses dois termos se simplificam. Vamos simplificar esse termo e esse. 4, isso aqui é o mesmo que mais 1. Com esse menos, ficaria menos 1. Com esse menos, mais 1. 4 mais 1, 5. Repare que podemos escrever isso assim, né? 2 quintos menos 2 quintos vezes i. Ou seja, a parte real da divisão, z sobre w é igual a 2 quintos. E a parte imaginária da divisão, aliás, não é z sobre w aqui, né? É 1 sobre z. Vamos chamar isso aqui de z. E aí podemos escrever aqui 1 sobre z. Acho que fica melhor assim. Vou colocar de outra cor aqui, 1 sobre z. Então aqui de novo 1 sobre z. 1 sobre z. E aí completando, igual a menos 2 quintos. Não esqueça do sinal aqui. Ok? Então o inverso de 2 mais i é 2 quintos menos 2 quintos de i. Certo? Então tudo que a gente precisa fazer é multiplicar e dividir pelo conjugado do denominador, como fizemos aqui. Certo? Essa é a definição da divisão entre complexos. Mais adiante veremos como dividir em outros formatos, mas esse formato ele é bastante recorrente, então precisávamos conhecê-lo. Ok? É isso, eu fico por aqui, espero que tenha entendido e gostado. Até o próximo vídeo e tchau!